Olá, mais um JM Informa. O ministro Dias Toffoli teve resultado positivo em teste para detectar o Covid-19, informou nesta terça-feira o Supremo Tribunal Federal. Ele teve sintomas respiratórios leves, está em casa e deverá participar da sessão desta quarta-feira, de acordo com o tribunal. Toffoli presidiu o Supremo até o último dia 10 de setembro, quando transmitiu a presidência para o ministro Luiz Lufs, que também já foi diagnosticado com o Covid-19 dia depois da posse. O desembargador Nelly Bello, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou ao juiz da 8ª Vara Federal do Distrito Federal que analise imediatamente o pedido de afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal há mais de 3 meses e até terça-feira ainda não havia decisão sobre o pedido. O magistrado também incluiu o processo na pauta de julgamento do dia 27 de outubro. A ação será analisada pela terceira turma da Corte. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, disse nesta terça-feira que moradores de rua e usuários de droga da Cracolândia podem ser mais resistentes do que a gente do Covid-19, porque convive o tempo todo nas ruas e não tem como tomar banho. A declaração foi dada durante um encontro na seção comercial de São Paulo, na região central, onde o candidato dos republicanos ouviu demandas dos empresários do setor e criticou a maneira de como o governo de São Paulo e a prefeitura conduzem as medidas de restrições contra o Covid na capital paulista. 38 funcionários do frigorífico da JBS em Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande, se pegaram o Covid-19 e processaram a empresa e agora pedem indenização por danos morais. De acordo com o advogado responsável pelo caso, Eduardo Barbosa, foram elaborados 3 processos, com 13 colaboradores indígenas, 24 não indígenas e outro de um prestador de serviço. Todos os funcionários não apresentam mais sintomas da doença, segundo o próprio advogado. A defesa alega que os protocolos de segurança não foram seguidos pela empresa, o qual teria levado ao contágio. Quer dizer, a empresa não teve o devido processo de coisa, e aí os caras pegaram o Covid, aí agora estão processando a empresa, quero ver como que ela vai se livrar. A defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu nesta terça-feira que o Supremo Tribunal Federal defina um novo relator para o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O inquérito se baseia em acusações feitas por Moro e estava sob relatório do ministro Sérgio de Mello, que se aposentou nesta terça-feira. O regimento do STF define que, em caso assim, os processos devem ser redignados ou transferido para os outros ministros ou entregue ao assessor de quem se aposenta. O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga, mas o Senado ainda precisa aprovar o nome. Quer dizer, o Sérgio Moro quer que não vá, parece que ele apresentou, porque ele vai automaticamente eliminar. O ministro Mauro Campelli, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu uma decisão liminar provisória que suspendeu a inegibilidade
do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O candidato à reeleição, Crivella, foi tornado inelegível por 6 anos por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, no fim de setembro. A defesa do prefeito recorreu ao TSE. O TSE do Rio de Janeiro entendeu que houve abuso de poder político quando, em um evento da campanha municipal de limpeza urbana, o filho do prefeito Marcelo Crivella foi apresentado como pré-candidato a deputado. Ao concordar com o recurso da defesa do prefeito, o ministro Mauro Campelli diz que a pena de inexigibilidade é personalíssima. Eles estão fazendo tudo para o Crivella se candidatar novamente. Mas tomara que seja assim. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, com vetos, a lei que faz alteração no Código de Trânsito Brasileiro, informou a Secretaria-Geral da Presidência. Entre outras mudanças, o projeto amplia a validade e o número de pontos da carteira de habilitação. O texto foi publicado no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira. As novas regras estarão em vigor 180 dias após a publicação da lei. Pouco mais de um ano depois de ser empurrado do altar por uma fiel durante uma celebração em Cachoeira Paulista, o padre Marcelo Rossi lança um livro como contar as experiências que viveu com o episódio. Na obra Batismo de Fogo, ele conta com detalhes o que passou após o empurrão e também fala sobre depressão. O sacerdote explica que decidiu lançar a obra em meio à pandemia porque acredita que esse momento é um batismo de fogo para a humanidade. E é verdade, ele tem plena verdade nisso. Agora, as notícias policiais que eu não gosto de dar, mas sou obrigado. Um homem matou a ex-namorada e a ex-sogra esfaqueadas na Rua da Fé. Tá vendo? Fé. Número 289, na Vila Marilena, região da Iguaianazes, zona leste da capital, na noite desta segunda-feira. O homem também feriu o ex-sogro, Natália Saldanha, de 18 anos, e a mãe dela, Priscila Saldanha, foram assassinadas por Luiz Felipe, de 29. Valdic, ex-sogro, está internado em estado grave. Segundo testemunhas, a família estava reunida em uma comemoração quando Luiz Felipe invadiu a festa e, sem dizer nada, partiu para cima dos familiares de Natália com a faca. A primeira a ser atingida foi a ex-sogra, Priscila. Na sequência, o ex-sogro, Valdic, foi atacado. E por último, Natália. Não sei por que separa, mata. Cuida da sua vida, deixa as pessoas viverem. O estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius Tomé Coelho, de 20 anos, foi encontrado morto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na segunda-feira. 4 dias após desaparecer, ao sair de um shopping em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para ir de bicicleta até sua casa, na Urca, na mesma região. Segundo a polícia, o corpo tem lesões provavelmente causadas por tiros. Vai ver que quiseram roubar a bicicleta dele e aí atiraram e mataram o pobre coitado. Cerca de 30 homens, usando armas de grosso calibre, atacaram 2 agências bancárias e os prédios da Polícia Militar e da Polícia Civil em São Paulo, do Potingue, distante cerca de 90 quilômetros de Natal, na madrugada desta quarta-feira. Os crimes assustaram a população do município. As informações são da Polícia Militar. O ataque começou por volta da meia-noite. Os bandidos arrombaram as agências do Banco do Brasil e Bradesco na cidade e usaram explosivos para
arrombar os caixas eletrônicos. De acordo com a corporação, chegaram a levar o cofre do primeiro banco, que é o Banco do Brasil. Eles, quando vão fazer isso, eles vão armados, vão até com metralhadora antiaérea. É difícil. A polícia tem um revólver 38, no máximo uma 476, 674 lá, sei lá. Um administrador de 60 anos procurou a Polícia Federal após receber 8 notas falsas de R$ 200 ao vender refletores em Camaragibe, no Grande Recife. Segundo a Polícia Federal, ele só percebeu que os R$ 1.600 eram de cédulas ilegítimas, com a numeração repetida depois de entregar o equipamento. Quer dizer, ele só foi olhar, ele pegou a nota, guardou, entregou o equipamento, os caras foram embora. Quando foi olhar, todas as notas de série todos os números de série das notas eram falsos, eram iguais. Eita, nós, os caras dão nó em pingo d'água. Uma operação policial do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira 6 suspeitos de entregar uma quadrilha especializada em furtar combustível de dutos da Petrobras na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o prejuízo com os roubos chega a 1 milhão. Um dos presos chegou a fazer a própria família refém, quando agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados chegaram, mas acabou se entregando e ninguém saiu ferido. Ainda bem. A família do estudante Marco Vinícius, encontrado morto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, diz que o jovem não relatou nenhum episódio de desavença durante o encontro que ele teve com os parentes no dia 8 de outubro, em um shopping de Botafogo, horas antes de desaparecer. Marcos, de 20 anos, foi visto pela última vez deixando o shopping na Zona Sul de bicicleta. Esse foi aquele crime que acharam o menino morto. O pessoal da família disse que ele não tinha nada, não se envolvia em nada, não fumava nada. O policial militar, essa é uma notícia triste, hein? O policial militar José Renato dos Santos, morador de Tupã, cumpria seu expediente normal de trabalho no domingo, quando foi acionado para atender um acidente entre moto e carro, com morte. Contudo, para sua surpresa, a vítima era seu próprio irmão, Rogério Cardoso dos Santos. Difícil, né, amigo? Você é policial, vai ter uma ocorrência e vai lá, chega lá, é seu irmão. É muito difícil. Agora, coisas da TV. Aquele comediante Turilipa teve teste positivo do Covid-19 nesta terça-feira. O humorista, que está assintomático, fez o anúncio nas redes sociais e aproveitou para alertar a população sobre o perigo da doença. Ficou aviso para todos: todo cuidado é pouco. Tá vendo? Se cuide. Covid ainda existe. Dizem que está diminuindo, mas tomem cuidado. A Sandy, a cantora, reuniu a imprensa em uma coletiva virtual realizada na noite desta terça-feira para anunciar o lançamento do EP 1039. O novo disco traz 3 músicas, uma nova leitura. Piloto Automático, que ficou conhecida na voz do grupo Super Combo. Lua Cheia, da banda 5 a Seco. E Tempo, escrita pelo cantor e pelo marido, Lucas, há 10 anos. Carmen Valdez, filha do Ramon Valdez, o seu Madruga, de Chaves, acusa Florinda Meza, atriz que deu vida à dona Florinda, de inventar mentiras sobre o pai. Carmen afirmou que a situação passou a ficar
incontrolável depois que a atriz começou a namorar Roberto Bolaños, o Chaves. Isso é incrível. O Superior Tribunal de Justiça Esportiva do Vôlei julgou nesta terça-feira a atleta Carol Solberg por ter gritado "Fora Bolsonaro" durante uma transmissão ao vivo, após conquistar a medalha de bronze na primeira etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia. Em sessão online, Carol foi absolvida com base no artigo 191, que faz alusão ao cumprimento do regulamento da competição. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento geral ou especial de competição. Agora o brasileiro não tem como expressar seus sentimentos. Cada um tem o seu, pode falar o que quiser, que não é democracia. O término do casamento de Gustavo Lima e Andressa Suíta gerou declarações públicas com versões diferentes. O caso inclui uma música nova do cantor sobre a separação, Café e Amor, lançada no dia do anúncio, e declarações que repercutiram e confundiram os fãs nas redes sociais. O cantor sertanejo e a modelo estavam juntos desde 2019 e se casaram em 2016. O casal tem 2 filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos. Romance Desapegado, um forró romântico sobre um casal que se ama, mas não se amarra. Estourou no Brasil em agosto. Teve mais de 30 milhões de visualizações em um mês no YouTube. Entrou na lista dos 50 rivais do mundo nos Stofts. O sucesso do Conde do Forró chamou a atenção de outros artistas, como Xande Avião, Priscila Senna, Wesley Safadão. Incluíram a música em seus CDs promocionais de setembro. E a sertaneja Luana Prado gravou um cover para redes sociais. Quando faz sucesso, todo mundo quer. Quando a música não faz, ninguém olha para ninguém. Isso é o mal, né? Pensamento do dia. Na medida do possível, faça tudo em silêncio. Não coloque sua felicidade em vitrine, porque sempre aparece alguém para jogar pedras. Isso é uma verdade. Você tem que fazer a coisa falar só depois que acontecer. Porque se você falar antes, sempre uma pessoa vai fazer o mal olhado, vai. Coisa que eu não gosto de dizer, mas é verdade. E não esqueça, use máscara. Ela protege você e o próximo. Covid não foi embora. Covid está entre nós. Por isso, se previna. Quanto mais se prevenir, mais você viverá. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer.